Só, resolvendo agora o exercício então 79 do capítulo 7, tá certo? Do livro Química, uma abordagem molecular, Nivaldo J. Tru é o autor, e no caso nos referimos aqui à terceira edição. Vamos lá. Bom, o problema então nos coloca o seguinte: a ionização envolve remover completamente, né, um elétron de um átomo. Quanta energia é requerida para ionizar um átomo de hidrogênio, né, no seu estado fundamental, no seu nível de energia mais baixo? Essa é a primeira pergunta. E qual o comprimento de onda, enfim, da luz contém energia suficiente em um fóton apenas, né, para ionizar o átomo de hidrogênio? Tá certo? Bom, vamos começar, na verdade, respondendo a segunda pergunta: qual é o comprimento de onda? Né? Bom, vamos utilizar aí a equação de Heisenberg, né? 1 sobre lambda igual a R, etc. Enfim, nesse caso, o que acontece? O elétron está saindo do nível de... está ionizando o átomo de hidrogênio. Né? O elétron está no N igual a 1, estado fundamental, e você vai remover por completo esse elétron do átomo. Enfim, separar esse elétron do átomo até uma distância em que não haja mais interação entre eles. Enfim, você vai ionizar o átomo de hidrogênio. Então, o N aí, do qual o elétron está partindo, né, é N igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado, e se você vai afastar o elétron do átomo a uma distância tal que não haverá mais interação entre eles, essa distância, né, enfim, você pode colocar como sendo infinito. Infinito, bem entendido nesse caso, né, quer dizer, esse infinito aí pode ser 1 milímetro, né, mas enfim, considerada a escala, né, atômica, considerada as dimensões do núcleo do hidrogênio, e do elétron, enfim, a distância, né? Você vai separar o elétron do átomo de hidrogênio, ou o elétron nesse caso do próton, né? A uma distância tal que eles não interajam. Então, né? Essa distância aí é infinita, né? É o infinito. Bom, constante sobre infinito é zero, né? Você vai ficar simplesmente com 1 sobre lambda igual a R, que multiplica 1 sobre 1 ao quadrado, ou seja, 1 sobre lambda igual a R, né? A constante de Heisenberg, na unidade metro a menos 1, é 1,097 vezes 10 a sétima, o que nos dá aí um comprimento de onda de 91,6 nanômetro. Então, considera qual deve ser o comprimento do fóton, né? Que, no caso, tem energia suficiente para, né, ionizar um átomo de hidrogênio. Né? Seria um fóton apenas ionizando apenas um átomo de hidrogênio. O comprimento de onda desse fóton deve ser de 91,16 nanômetros, né? Em total concordância aí com a resposta do livro, né? Que é 91,2, enfim, nanômetro, que é o que aparece aí no canto inferior esquerdo do slide. Então respondemos a segunda pergunta. Respondendo então a primeira pergunta, né? Energia constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Constante de Planck, velocidade da luz, os valores, né, são conhecidos, enfim, são duas constantes. O comprimento de onda acabamos de calcular, né, 91,16 nanômetros, ou seja, 91,16 vezes 10 a menos 9 metros, que nos dá uma energia de 2,18 vezes 10 a menos 18 joule. Né? Aí eu coloquei por átomo, porque seria a energia necessária para ionizar um átomo de hidrogênio. Né? Então, um fóton, cujo comprimento de onda seja de 91,16 nanômetro, tem a energia de 2,18 vezes 10 a menos 18 joule, e essa energia é suficiente para ionizar, ou seja, afastar o elétron do núcleo, ou afastar o elétron do próton a uma distância tal que não haja mais interação entre eles. Essa energia, então, é suficiente para ionizar um único átomo de hidrogênio. Né? Bom, esse resultado ao qual nós chegamos ao final, 2,18 vezes 10 a menos 18, é justamente o valor que você obtém lá a partir do modelo atômico de Bohr, né? Tá certo? Que a energia do elétron seria menos, né? O menos aí é no sentido quando você aproxima o elétron do átomo, né? Eles têm uma interação de natureza atrativa, de forma tal que a energia potencial do sistema elétron mais próton vai ser menor do que, né, elétron mais próton a uma distância infinita, na qual eles não estão interagindo. Mas, enfim, 2,18 vezes 10 a menos 18, que multiplica 1 sobre n ao quadrado. Se esse n for igual a 1, a energia é 2,18 vezes 10 a menos 18, que é justamente o que calculamos. Né? Possivelmente, então, o autor pediu que primeiro você calculasse a energia, possivelmente usando essa equação que está aí, né, destacada aí, ou enfim, né, sinalizada com essa seta em azul, que é a equação que você chega quando você, né,
enfim, deduz aí qual seria a energia do elétron, enfim, a partir do modelo atômico de Bohr, né? Então você poderia primeiro calcular a energia, né? E aí depois então lançar a energia na equação E igual a hc sobre lambda e então calcular lambda, né? Possivelmente foi essa estratégia de resolução que o autor concebeu. Como nós já tínhamos, né? Enfim, como calcular o comprimento de onda utilizando a equação de Heisenberg, preferi primeiro calcular o comprimento de onda e a partir dele a energia. Então, mas enfim, tanto faz, né? Comprimento de onda e energia devidamente calculados, tal como o problema requisitava, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.